Obrigado, Marcelo, pelo espaço. Desde já queria agradecer a todos pela presença, especialmente os IUFs, né, que prepararam esse painel, articularam ali as conversas com os painelistas. Queria destacar aqui a presença da equipe, o Alan, a Milena. Tá saindo? Todo mundo me ouvindo bem? Beleza. O Alan, a Milena, a Natália, a Luísa também, que está aqui, e o Francisco. Nosso painel é o papel das juventudes na promoção da sustentabilidade ambiental sob a ótica da governança da internet. Começar me apresentando, eu sou o Felipe Santos, não falei meu nome, enfim, e eu sou formado em engenharia da computação pela Universidade Federal do Amazonas. Eu atuo, né, no mercado, no desenvolvimento na indústria. Uma característica importante é que a universidade a qual eu fui formado, ela fica nos entornos de uma área de preservação ecológica, o que traz para a gente aqui vários insights, né, de projetos de pesquisa, que são ali base, né, para que a gente possa ter um pouco dessa consciência ali na nosso conhecimento, na nossa produção ali de tecnologia. Nós estamos vivendo, né, consequências de mudanças climáticas, né, algo que vem sendo alertado durante os anos. Houve até uma pequena fagulha no painel anterior, né, onde comentaram sobre a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, a intervenção ali do Cauã, a pergunta, e eu acho que as coisas se conectaram, né, até onde nós estamos aqui no nosso painel agora. E nós precisamos, né, ter um olhar, né, sobre como que nós estamos tratando o meio ambiente. Precisamos dar uma revisitada ali na forma como que os nossos antepassados lidavam com o meio ambiente, né, ali a questão do respeito, a questão ali da reverência, né, não apenas como um meio, algo a ser extraído, né, mas algo que pode ser reverenciado e que ali está o sentido, está a chave, né, de toda a existência da vida. Enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui, vou chamar aqui os nossos painelistas. Vou pegar aqui minha colinha no meu notebook, porque os currículos desse pessoal é pesado. Chega meu notebook, está pesando 10 quilos aqui. Vou começar chamando. Vou chamar aqui o Gustavo Souza. O Gustavo, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, alumni do Copyright X, fellow do programa Youth X Policymakers, pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha. Ele participou desde 2026 do programa de Juventudes do CGIBR. Ele atualmente está coordenador de políticas de proteção de direitos na rede, na Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, na Presidência da República. Palmas para o Gustavo. Vamos chamar aqui também o Matheus Lima. Ele é Business and Management Consultant na Atos Brasil, uma consultoria de serviços em TI focada em transformação digital. Ele é analista de sistemas formado pela Unicuritiba e pós-graduado em gestão de projetos pela USP. Palmas para o Matheus. Vamos chamar aqui também, representando o terceiro setor, a Luísa da Silva. Ela é ativista climática de direitos digitais, assistente de pesquisa na COJovem e ela é parte do movimento Plataformas no Pará, uma plataforma para fortalecer a participação cívica por meio de software livre. Ela é idealizadora do projeto Clima Verde, Ideias para Ação, e alunos da Embaixada Americana. Palmas para a Luísa. E vamos chamar aqui o nosso relator. Desculpa. Vamos chamar aqui a Tiane Neves. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea na Universidade Federal da Bahia, mestra em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará,
E ela pesquisa sobre Amazônia, cyberativismo, feminismo negro e cultura digital. Palmas para a Tiane. E, por fim, não menos importante, vamos chamar o nosso relator, o Francisco. Ele é natural de Jaguaribara, cidade do semiárido brasileiro, que passou por um processo de desterritorialização compulsória. Francisco é gestor executivo no Legal Grounds Institute, que reúne pesquisadores e membros da sociedade civil de todo... É pesado que o currículo da paz, hein? De todo o Brasil, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e técnico em eletromecânica pelo IFCE, coordenador do Observatório do Direito à Educação da Universidade de São Paulo, USP, formado em Governança da Internet pela Soft School on Internet Governance e participante do programa IUF 2024. Palmas para o Francisco. O nosso painel ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos ter um tempo inicial, né, para que cada um dos nossos painelistas faça uma apresentação inicial, uma fala, né, sobre os projetos, né, que eles têm atuado em relação ali à sustentabilidade ambiental, né, e logo após eu vou direcionar, né, as perguntas norteadoras para cada um dos nossos painelistas. Eu vou passar o microfone primeiro para a Tiane. E ela vai falar um pouco da perspectiva dela em relação ao tema. Temos aí um tempo de mais ou menos 5 minutos para cada painelista nesse primeiro bloco. E no segundo bloco vamos passar para as perguntas. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, Luísa, também. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra, né? Assim, eu estava falando até com o Gustavo, falei com a Terezinha mais cedo. Acho que não cheguei, não sei se acho que eu não cheguei a verbalizar isso com a Luísa, não me lembro. Eu falei assim, gente, por que eu vou fazer um painel de juventude, gente? Eu não sou mais jovem faz tempo. Então eu fico muito honrada, porque eu acho que é uma grandíssima responsabilidade ser chamada pela juventude. Eu sou uma senhora de 47 anos, então já faz um tempo que a juventude realmente, em idade, pelo menos, né, passou. Bem, eu tenho uma pesquisa, assim, né, eu tenho trabalhado coletivamente e também numa pesquisa de doutorado sobre perspectivas de apropriação tecnológica por parte de mulheres negras, tendo como princípio filosófico uma metáfora que é a metáfora de Anansi, que eu não vou abordar com vocês agora, mas que refletir sobre Anansi me fez também entender o lugar de uma pessoa que, apesar de não ser uma pesquisadora e uma estudiosa do campo ambiental, socioambiental, enquanto estudiosa do campo da tecnologia, eu venho percebendo o quanto do legado comunitário é importante e fundamental que a gente valorize, que a gente destaque, que a gente mantenha vivo, que é o que eu tenho chamado de tecnologias do cuidado. Então, são tecnologias que não são criadas nessa aba. Eu estava agora mesmo quase iniciando uma coisa ali com o Gustavo sobre o que é inovação, né? Que não são tecnologias criadas nessa aba de uma inovação moderna, mas que, na minha perspectiva, são inovadoras na medida que elas resolveram demandas sociais e comunitárias de séculos atrás e continuam ativas, não são passado, né? E aí até num diálogo aqui com o Felipe, eu acho que toda vez que a gente fala em antepassados, a gente coloca muito para trás. E eu acho que existe uma importância da gente olhar as questões socioambientais num diálogo com esses antepassados enquanto vivos. Enquanto vivos, não assim corpo, carne, mas enquanto memória, enquanto conhecimento, enquanto construção de vida e de mundo. E eu acredito muito,
eu pelo menos tento fazer isso aqui dos meus 47, eu penso que esse é um caminho para que a gente consiga encontrar caminhos que não sejam caminhos predatórios. Então, a gente lembrar que os nossos lugares, que de onde vieram os nossos, de qualquer lugar, do Rio Grande do Sul, lá do Acre, pegar os extremos, né, desse país, que seja do Amapá, que seja do Mato Grosso do Sul, de onde vieram os nossos, que os nossos construíram caminhos que nós estamos aqui vivos. O que nós estamos construindo para os próximos estarem vivos também? A gente tem uma ansiedade muito grande por essa coisa do eu vou inovar, eu vou dizer a coisa mais inovadora, eu vou inventar a tecnologia mais inovadora. A tecnologia mais inovadora está servindo ao garimpo ilegal na Amazônia, por exemplo. Né, o sistema de banco de dados mais inovador está servindo, está gastando água à torta e à direita nesse mundo. Será que esse realmente é o caminho? Então, junto a tudo o que eu tenho buscado discutir enquanto apropriação de tecnologia, eu tenho pensado essas tecnologias do cuidado, que são tecnologias que, na minha perspectiva, são inovações técnico-científicas, científico-tecnológicas, na verdade, e que nos antecedem, mas que continuam vivas até hoje. Elas não deixaram de existir com a chegada do celular, com a chegada do digital. Elas não deixaram de existir. Nós é que paramos de olhar para elas. Nós, jovens, eu, Tiane, com meus 20 anos de idade, não olhava para essas tecnologias. Eu comecei a fazer esse movimento de olhar, fazer um movimento que dentro das perspectivas filosóficas diaspóricas, a gente chama de movimento Sankofa. Então, que é de olhar para trás, buscar ali a minha semente, trazer ela para frente, para então seguir daqui com essa memória. Então, eu tenho tentado elaborar essa reflexão de o que são tecnologias de cuidado, tecnologias predatórias, e onde que nós queremos chegar com nessa caminhada, né, enquanto minha avó, meu avô, minha mãe, eu e quem vai vir daqui para frente, né? E esse ecossistema do qual a gente faz parte. Então, acho que mais ou menos um preâmbulo também do que eu tenho trabalhado. Muito obrigado, Tiane, pela fala. Queria até reproduzir uma conversa que a gente teve no corredor, né, que a juventude ela é um estado de espírito. Então, se você está aqui, você tem muito a contribuir aqui nesse espaço. E, realmente, essa reflexão sobre os nossos antepassados ela continua viva, né? Hoje, né, nós temos os povos originários também, né, que podemos aprender muito com eles e tudo mais. Eu vou passar a fala para a Luísa, para fazer também as considerações iniciais dela. Vou tentar ser bem breve, mas eu acho que é bastante interessante a gente pensar sobre juventude nesse cenário de mudanças climáticas, porque a gente vê a juventude se colocando como esse grande agente de mudança da nossa década. Na verdade, das nossas décadas, né? Já faz um tempo que a juventude se coloca nesse local. Então, o que acontece? Essa juventude que se coloca como agente de mudança, que pega toda essa carga de gerações e gerações que degradaram o planeta e agora enfrenta essa emergência climática no seu ápice, na crista da onda, é muita responsabilidade. Então, essa juventude que se coloca nesse lugar, ela está nessa luta por justiça climática, né? É uma juventude muito ignorada. A gente tem dados de que organizações jovens que lutam para a mitigação das mudanças climáticas, elas correspondem a menos de 1% que são financiadas no mundo inteiro. Só que, o que acontece? Essa juventude está na frente, está colocando a cara a tapa, né? Está fazendo, pegando toda essa carga de décadas e décadas, mas mesmo assim ela está fazendo com pouco. Então, o que resta para essa juventude? Resta inovar. E a internet ela é um potencial para tentar ecoar essas pautas. Não só falando de internet de rede social, mas falando de internet de conectividade mesmo, de conectividade significativa, de fazer mais contatos, de
mobilizar sobre as pautas, mobilizar sobre seus projetos. Então, a internet vem com essa possibilidade da juventude tentar fazer algo mais com tão pouco, né? Então, a forma dos jovens de lutar é utilizar as ferramentas que ele tem, e uma das ferramentas pode ser a internet, e tem sido a internet já faz um tempo. Uma forma de potencializar essas lutas, potencializar essas histórias. Eu acho que talvez cada um de nós possa conhecer um pouco disso. Quem aqui faz parte de organizações jovens? Tirando o IUF. Vocês. Francisco, eu também. Quantos de vocês são devidamente financiados e pagos? Tipo assim, pago, tipo com emprego, assim. Francisco, gente, de 5 ou 6 pessoas que levantaram a mão, uma pessoa se sente paga e financiada. Então, é esse cenário que a gente tem. De uma juventude que tem um desafio gigantesco pela frente. E agora, na verdade, porque a gente já não está falando daqui a 30 anos, 50 anos, a gente está falando de agora mesmo. E está tentando fazer, enfim, muito com tão pouco. E é isso, é uma das nossas possibilidades, é uma das nossas chances e janelas para tentar alcançar algo, né? Eu acho que eu vou, para as minhas colocações iniciais, eu vou ser bem sucinta sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho mais depois. Obrigada. Muito obrigado, Luísa, pela fala, pela contribuição. Vamos passar agora a palavra para o Matheus, representando o setor empresarial, para nossas considerações iniciais. Boa tarde, pessoal. Tem esse dever espinhoso, né, de representar um pouquinho o setor empresarial. No meu caso, eu sou gerente de projetos na Atos e eu presto serviço para a Petrobras, né? Nós temos alguns projetos relacionados a esse ponto, né? Por exemplo, uma parte de integridade submarina, né, que é monitoramento dos dutos que transportam petróleo, né, que é extraído do fundo do mar. Também tem o de monitoramento de imagens, tá? Para identificar, por exemplo, problemas relacionados a fumaça e fogo, né? Esse aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente vai ter o painel, eu, a Luísa e o Gustavo, inclusive, né? Na quinta-feira de manhã a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eles vão falar outros pontos, né? Tendo em vista todas essas coisas que foram trazidas aqui hoje, sobre inovação, sobre o poder da juventude, como que a gente pode fazer a nossa diferença na parte da sustentabilidade ambiental, eu acredito que o primeiro ponto, para quem for desenvolvedor, né, o pessoal da área técnica, que nem foi falado no painel anterior, desenvolver o pensamento crítico, tá? Você escuta ali o que você vai fazer, a sua tarefa, mas você questionar o que você está fazendo, né? Tentar entender melhor aquilo, como aquilo vai beneficiar a população ou a empresa, quais são os ganhos, quais são os riscos, né? E trazer sugestões, talvez, né? Poxa, será que a gente não pode utilizar talvez um hardware que não consuma tanta energia, né? Fazer pequenas melhorias nesse ponto. Eu sei que é pouco, mas infelizmente no setor empresarial a gente acaba tendo um problema que os projetos são muito direcionados na parte do benefício que são gerados para a empresa, tá? Então, se você não conseguir mapear esse ponto ali, e vou trazer ele de benefício para a empresa, algumas ideias são cortadas. Podem ser muito boas, né? Pode ser uma coisa que vai trazer um benefício muito legal aí, né? Pensando na população, mas as pessoas só veem, infelizmente, esse lado mais financeiro. Então, eu acredito que esse ponto é uma coisa que a gente possa trabalhar bastante, tá? É onde você tem bastante espaço nisso. Tentem trazer a inovação dessa maneira, né? Outro ponto também que foi muito interessante que a Tia me trouxe, a questão da memória. Eu acho que, assim, a gente está tendo vários problemas recentes, né? A gente teve Brumadinho, a gente tem o caso da Braskem, né? Agora a gente teve essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Então, os erros estão se repetindo sempre, né? A cada 2, 3 anos ali acontece alguma coisa. Então, realmente, como disse a Luísa ali, está na hora da gente mudar. A gente tem essa responsabilidade, é um peso enorme, né? A gente não tem financiamento,
né? Esse é outro problema. Então, fica muito complicado de lutar contra isso. Realmente é uma coisa que eu não sei como a gente vai conseguir melhorar isso tudo, essa situação, mas simplesmente não dá para falar assim, então já que não tem como melhorar, vamos largar a mão e viver assim mesmo. Então, eu acho que a gente tem que continuar persistindo para tentar melhorar cada vez mais, nem que seja um pouquinho por dia. Muito importante, Matheus, a sua fala, porque realmente, assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo de uma hora para outra, mas a gente pode influenciar o nosso contexto, né, onde a gente trabalha, falar das nossas iniciativas, fazer com que ali a reflexão não seja só em relação aos benefícios, ao lucro, mas também em relação ao meio que a gente vive, né, porque governança da internet, a gente fala muito em conectar o mundo, mas que mundo nós vamos ter daqui a alguns anos? Então, muito importante o seu levantamento. Eu vou passar agora a palavra para o Gustavo, representando o setor governamental, para fazer as considerações iniciais. 5 minutos. Coloca a pressão, falo demais. Então, gente, eu vou até me remeter às falas de alguns dos colegas que trouxeram aqui. Eu e Tia, a gente fofoca muito. E uma das nossas conversas, lembro que eu e Tia ficávamos falando sobre a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a atual ministra. Minha ministra, Acriana de Chapuri, nascida na mesma cidade que o meu pai, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, assim, sabe? Ela foi, acho que ela foi a senadora eleita com o maior número de votos, a mais jovem. Esse é o detalhe que eu queria me remeter aqui, sobre a juventude de Marina. Marina, com 22 anos, estava fazendo um empate no Acre. Empate é como a gente chama, tem uma expressão popular que envolve empate, vocês devem conhecer, de empatar. Mas, basicamente, o empate no Acre significava ficar entre... Não está sendo transmitido, gente, pelo amor de Deus. Empatar significava, basicamente, ficar entre as árvores, entre a floresta e as empresas, os negócios, os fazendeiros. Marina, aos 22 anos, estava lá, arrastando família, o restante dos líderes das comunidades, e eles empatavam a felicidade do fazendeiro e impediam que a floresta fosse derrubada. E, claro, Marina hoje é uma senhora. Marina está com o quê? 60 e... Ela é uma senhora. Mas eu quero que a gente destaque aqui o fato que, aos 22 anos, Marina estava impedindo que os outros tacassem fogo. Tacando fogo nos fazendeiros. Impedindo que eles tacassem fogo e destruíssem a floresta. Isso tudo para dizer que, claro, hoje Marina é ministra, mas há 40 anos atrás, Marina estava no auge da sua juventude, fazendo ativismo ambiental na sua forma mais pura, essencial e radical. Quando eu falo de radical, gente, lembre-se sempre que não tem nada de errado de ser radicalista, não tem nada de errado de ser um radical. Radical, sabe quando a gente pensa em raiz do problema? Você olha, é o radical. O problema aqui é ser extremista, estar disposto a tomar medidas extremas, bomba, essas coisas, invadir sede do governo federal, Congresso Nacional. Esse tipo de extremismo aí já não somos muito a favor, né? Mas o radicalismo é você ir à raiz do problema. Naquela época, a Marina teve coragem e continua tendo para fazer esse enfrentamento. Agora, em outro nível. E eu fico muito chocado, porque eu vejo Marina andando, a ministra, andando nos lugares, assim, tipo, sabe, de peito aberto. Isso me choca muito e também me serve de inspiração, porque ela é uma mulher que eu admiro muito há muito tempo. Mas que para mim também serve de referência. Eu acho que, assim, e me situando, né? Eu estou, e eu digo sempre que eu estou, porque é um lugar transitório. Estamos na democracia, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos e meio, já não estarei mais lá. Nem para as coisas trocarem, né, gente? Eu estou coordenador de direitos na rede. E é muito desafiador, porque persiste uma percepção de que as pessoas não conseguem associar o socioambiental com o digital. Então, nesse momento, o meu trabalho acaba sendo muito de olhar para as pessoas e fazer elas perceberem que o fato vejam,
Talvez vocês não estejam familiarizados em relação a isso, mas até Tica, eu e uma outra colega publicamos um artigo na coletânea de governança da internet aqui do CGI há uns 2 anos atrás, sobre como... Ano passado. 2023 mesmo. Foi ano passado. Enfim. Sobre como o ouro e outros minérios que estavam sendo extraídos das terras Yanomami estavam sendo utilizados pelas Big Techs, as quais eu não preciso nomear aqui. Mas se vocês colocarem no Google, aliás, se vocês colocarem no buscador, vocês vão perceber que existia uma rede de distribuição que garantiu que esses minérios chegassem. Então, assim, essas pautas não estão desassociadas. E é importante que a gente entenda também, tenho 30 segundos, que não existe a nuvem, gente. Existem servidores em lugares que você não está vendo. Você não está vendo. Mas esses servidores, eles consomem minérios, eles consomem água, eles consomem energia, eles consomem recursos naturais. A gente não pode se esquecer de que essa infraestrutura existe, ela é tátil. Ela é tão tátil quanto essa cadeira, essa parede aqui, aquela parede lá que é meio mole, fica balançando. Mas ela é tátil. Ela existe. E ela demanda recursos. Nesse momento, eu acho que a gente ainda está num instante de certificar que as pessoas saibam disso. De que não é nada imaterial. E que essa pauta também pode representar ameaças ao nosso desenvolvimento, à nossa existência nos próximos anos. Mas eu acho que só queria posicionar isso politicamente. Obrigado, Gustavo, pela fala. Agora nós vamos dar início à segunda etapa aqui do nosso painel, onde eu vou direcionar, né, as perguntas norteadoras, né, para cada um aqui dos nossos painelistas. A primeira pergunta ela vai ser direcionada à Luísa, que está representando o terceiro setor. Eu peço para que o Felipe faça a projeção dos slides. E a pergunta a ser feita para a Luísa é: como que as juventudes podem pautar a internet como ferramenta para promover a conscientização sobre questões ambientais e qual a importância da sustentabilidade? Por favor, Luísa. Eu acho interessante que a gente analisar o cenário que a gente está lidando, né? Analisar o cenário que a gente está lidando. A gente tem um cenário de pouco financiamento, de polarização política e de muita desinformação. Uma coisa está bem atrelada com a outra, inclusive. E aí, a gente tem uma disputa de narrativa política muito forte, no qual, enfim, os jovens estão travando entre si, entre gerações, entre governo, entre setores, etc. Então, narrativas do tipo, mudanças climáticas existem mesmo ou não? Tipo, não, isso aconteceu sem querer, ou então isso aconteceu porque era para ser mesmo, mas não quer dizer que sejam mudanças climáticas, é porque de tempos em tempos isso acontece na cidade, enfim. Eu até trouxe esse charge que o cara falou, tipo, emergência climática, acho que vocês estão exagerando, e, tipo, ele já até morreu no final. Né? E aí, tipo, as pessoas questionando fatos, sabe? E aí, na luta do ativismo climático, quando a gente percebe todo esse cenário, enfim, e a juventude na defesa do meio ambiente, existe uma série de tarefas para tentar nadar contra essa corrente, que é, enfim, fazer divulgação científica, fazer mobilização, trabalhar com comunicação, e aí tem que enfrentar todo esse cenário. Essa juventude mal paga, enfim, mal vivida, com uma saúde assim, capenga aqui, ó. Precisa enfrentar tudo isso. Então, essas juventudes, elas são estratégicas. A gente é estratégico, né? E aí tem até uma fala que eu acho muito engraçada da Leona Vingativa, que ela fala assim, eu tento não misturar pra não ficar uma coisa sem graça. E aí, enfim, né, vai falando de conscientização, aí tu vê ali, vai fazendo uma gracinha, a pessoa já para pra pensar. É o meme da... Exatamente. Ela para pra pensar.
E só que assim, além da internet, gente, a gente tem que pensar em outras ferramentas. A internet ela é um meio super importante, mas se a gente pensar um pouquinho mais amplo, falando de tecnologia, de fato, né? A gente tem, por exemplo, uma juventude, uma geração digital que adora mexer no TikTok, mas não sabe fazer um documento Word, não sabe... Enfim, isso falando de praticidade de vida, tá? O mercado de trabalho, essas coisas. Então, a juventude, ela trabalha com essa comunicação, adora mexer em redes sociais, é boa nisso, trabalha com essas ferramentas, né? Mas a gente precisa falar mais do que isso. Porque o que acontece? Hoje em dia, você pode ir o mais dentro da floresta possível, mas você consegue, às vezes, acessar um WhatsApp, um Pix. Teve, sei lá, uma vez eu tava num trabalho na Flona de Tapajós. E aí tinha alguns indígenas vendendo o seu artesanato, né? E eu comprei pelo Pix. E era muito dentro de Belterra, no interior do Pará. Então, tipo, existem camadas de tecnologia em que ela chega. Então, a gente precisa pensar, além dessa comunicação de redes sociais, internet, a juventude consegue fazer isso bem, mas a gente tem que pensar em outras coisas. Então, eu sou advinda da engenharia florestal. E aí a gente também tem que pensar nas múltiplas juventudes. A juventude da cidade, ela pensa diferente da juventude da floresta. E pra mim, a juventude da floresta, às vezes, tem muito mais soberania de modificar as coisas, falando de potencial de soberania, na verdade. De modificar as coisas do que a da cidade. Porque a juventude da floresta, ela se reúne com os mais velhos, ela fala, olha, tem isso, 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 eu posso assumir isso, eu posso mobilizar sobre isso, entendeu? A da cidade, às vezes, tem umas dificuldades, assim, muito... outras camadas. Então, falando para além da internet, por que a juventude da floresta não pode usar a inteligência artificial para monitorar os seus territórios? Por que a juventude não pode entender como funciona o geoprocessamento, os mapas, todo esse tipo de monitoramento, sabe? Hoje em dia, quem está lutando por Starlink são os mais jovens, para tentar ter acesso à telecomunicação, educação, fazer cursos, essas coisas. Então, a gente tem essas camadas também de juventude. E essa juventude que passa por aí tentando falar desse assunto, falar de mudanças climáticas, de justiça climática. Às vezes os mais velhos também, eles não entendem esse panorama. Aí acabou meu tempo, mas eu vou tentar só comentar uma coisa. Durante a pandemia, o coletivo Jovem Tapajônico, que é um coletivo lá do interior de Santarém, eles tentavam fazer 2 tipos de mobilização de comunicação. A internet é muito difícil lá. Eu cheguei. E aí, uma das mobilizações era tentar mandar mensagens por WhatsApp. Enfim, sobre informações e tudo mais. Na época, a gente estava vendo uma onda de desinformação muito forte sobre o que era a vacina. E os mais velhos não queriam tomar vacina e tudo mais. E aí, no extremo dessa comunicação de, enfim, ir mandando pelo WhatsApp essas coisas, esses jovens também saíram pela reserva, pegaram um barco com um megafone e começaram a tentar quebrar essa desinformação. Então, a juventude, ela está tentando nadar contra a corrente nesse cenário super caótico. Enfim, dado um cenário bem difícil. E a internet, ela pode ajudar isso, mas ela também pode prejudicar, por exemplo, o Gustavo falou sobre uma das questões que a gente tem. E são várias, gente. Mas, assim, meio ambiente está bastante atrelado com o que a gente tem sobre tecnologia e internet. Então, as coisas não estão muito longe. E eu acho que é isso. Parabéns, Luísa. Muito obrigado pela fala. Resumiu muito bem o papel, né, que a juventude podem ter para promover a sustentabilidade. Agora, a segunda pergunta ela vai ser direcionada ao Matheus, representante do setor empresarial. E a pergunta ao Matheus é: qual o papel das plataformas digitais na mobilização das juventudes em causas ambientais? Bem, eu acho que o primeiro ponto aqui é que nem a Luísa trouxe, né? As plataformas digitais
tem essa questão do divulgação de desinformação. Então, eu acredito que elas têm o dever de tentar combater isso, né? Impedir cada vez mais esse ponto, né? Para auxiliar a população a se manter bem informada, né? Esse é um dos primeiros passos que eu acredito que a gente deveria pensar. O segundo ponto foi uma coisa que o Gustavo falou aqui sobre nuvem, e isso me deu um estalo, né? Eu pensei, poxa, todas essas plataformas, elas utilizam serviço em nuvem para armazenamento, entre outros serviços, né? Mas como elas estão lidando com essa questão dos servidores em nuvem, afetam o meio ambiente, por exemplo? Como as tecnologias que elas produzem afetam o meio ambiente? Então, eu acredito que esse é outro ponto que elas devem começar a se preocupar cada vez mais. Não só trazer as plataformas, se preocupar com usuários, né? Mas sim ter a preocupação em desenvolver a sua infraestrutura de uma maneira que não afete o meio ambiente e também que preserve o mesmo, né? Eu sei que vocês são da região norte e nordeste, vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas eu lembro quando eu fui no FIB de Manaus, né, o pessoal comentou sobre a questão dos cabos de fibra óptica. Tinha a questão de passar os cabos pelos rios, né? Então, é um cenário totalmente diferente do que eu estou habituado. Então, eu acredito que as plataformas também têm que começar a se preocupar com essas questões, né? Entender como funciona cada cenário, cada local, para se integrar cada vez mais com isso. Por exemplo, a solução que funciona, que nem a Luísa falou sobre a questão da juventude, está relacionada, né, ter a juventude da cidade e a juventude da floresta, né? Talvez uma solução para distribuição de internet que funcione na cidade não vai funcionar tão bem na floresta. Então, está na hora da gente começar a ter essa visão e se preocupar um pouco com isso também. Ser adaptável, né? Porque só assim a gente vai conseguir manter essa preservação ambiental. Obrigado, Matheus, pela sua contribuição. Agora, eu passo a terceira pergunta, vai ser direcionada a Tiane, representando a comunidade científica tecnológica. Tiane, de que maneiras as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, podem auxiliar no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para os problemas socioambientais? Aí a gente faz uma tese para responder essa pergunta. Pesquisa há 4 anos, faz uma entrevista de campo profunda, né? Levanta banco de dados e aí a gente, quem sabe. Mas eu queria aproveitar um trechinho do que, na verdade, fugiu um pouco da pergunta direcionada para mim e ler um trecho aqui. Existe uma pesquisadora chamada Maria Célia Nunes Coelho, que é uma professora da UFRJ, mas ela morou em Belém um tempo, e ela é geógrafa, e eu aprendi muita coisa com ela, na minha juventude. Eu não fui aluna dela de sala de aula, mas eu tive a oportunidade de ser amiga de uma orientanda dela, e com isso acabei convivendo com ela. Viajamos juntos ali por dentro do Pará, em congressos. A UFPA, a Universidade Federal do Pará, tinha um congresso, que eu acho que é dentro de um catamarã, de um navio, que era o IFNOPAP, que era um congresso de linguística. Então vinha gente do mundo todo passar dias viajando no catamarã, debatendo línguas. E assim, eu aprendi, eu tinha 19, 20 anos, quando eu tive essa vivência, e na única viagem que eu fui para o IFNOPAP, eu aprendi sobre o meu território um absurdo. E a Maria Célia Nunes Coelho, desde então, ela passou a ser uma referência para mim de situar, né, de me situar. Eu gosto muito, assim, onde vocês me ouvirem falando, vocês vão sempre me ver referenciando as pessoas. Eu faço muita questão disso. Eu ando com o livro da Zélia Amador de Deus, que é uma principal referência para a minha tese, e estou sempre referenciando a Maria Célia, apesar dela não ser uma mulher da nossa região, mas eu acho que ela contribuiu
cientificamente muito para as reflexões que hoje eu tenho a oportunidade de fazer. Então, eu vou ler um trechinho de um artigo dela, e eu queria que vocês atentassem para a data do artigo, para o título e para esse parágrafo que eu vou ler. O artigo, gente, se chama, eu vou dizer a data só depois, Grandes Projetos, Tecnologia e Questão Ambiental. É escrito por ela, Maria Célia Nunes Coelho, e pelo Raimundo Garcia Cota. Eles dizem aqui no comecinho da introdução: as questões aqui discutidas dizem respeito às estreitas relações entre desenvolvimento capitalista, tecnologia e degradação do meio ambiente, já amplamente ressaltadas por vários autores. Os debates acerca do papel da tecnologia no processo de acumulação têm como ponto de partida a visão da tecnologia como forma de dominação e meio de lucratividade. Neste caso, cabe a colocação de Benacqui, que é um autor que ela cita. A tecnologia é definida como sendo o processo onde o resultado é a criação do valor, descartando assim a tese sobre a neutralidade da tecnologia. O referido autor analisa o fato de que, tendo como finalidade máxima o lucro, a tecnologia aplicada à produção acarreta efeitos sobre o fator trabalho e sobre o meio ambiente. No caso dos efeitos ambientais, apoia-se na certeza de que a acumulação do capital é acompanhada simultaneamente de uma desacumulação do capital natureza. Isto conduz a um raciocínio sobre a inconciliação entre a racionalidade utilitária e mercantilista e a manutenção do equilíbrio ambiental, ou seja, a ampliação da exploração dos recursos naturais não ocorre sem que isso acarrete riscos para o meio ambiente. Aí eu vou pular aqui um trecho. Ai, caramba, acho que eu vou perder muito tempo procurando, que ela fala da Vale. Alguém consegue chutar no escuro, menos o Gustavo, talvez? Arrisca me dizer de quando é esse artigo? Quem dá outra? Quem dá outra? 95? Tu falaste? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? 83. 83, gente, isso não está acontecendo há 20 anos. Isso está acontecendo há 40, 50 anos. Então, quando a gente fala de fazer o movimento Sankofa e a gente entender o nosso papel diante das tecnologias de hoje, é a gente revisitar o que já vem sendo estudado, dito, pesquisado desde muito tempo sobre esse contexto de mudanças climáticas e meio ambiente. A mineração é um dos principais atores responsáveis pelo que a gente está passando. Toda a cadeia mineradora, eu quero dizer. A cadeia da soja, a cadeia da mineração, o agronegócio, isso não começou agora. Isso não começou com Tiane com 40 anos. Isso começou, quando Maria Célia escreveu isso, as denúncias já vinham de muito tempo. Existe um outro pesquisador, que aí eu também vou sugerir que vocês busquem, caso tenham interesse, que é o Rogério Almeida. Ele é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, cuja sede é em Santarém. Ele publicou um livro, na verdade, não escrito só por ele, já vi, meu amor, não escrito só por ele. Ele é um jornalista que trabalha com o movimento campesino há uns 40 não, mas há uns 30 eu vou botar aí 25 anos, vai, mas eu acho que tem mais tempo. O Rogério publicou um livro no FOSPA, no Fórum Social Panamazônico, que teve em Belém ano retrasado, dizendo a luta pela terra na Amazônia, vivos pela terra, mortos pela terra. E ali tem exatamente um retrato, ele pegou os parentes, os familiares de pessoas, lideranças assassinadas na luta pela terra pelo Estado do Pará e trouxe para que essas pessoas escrevessem os seus relatos. O livro tem 700 páginas. Mas ali também existe um registro de pelo menos 40 anos de luta socioambiental. E que está intimamente ligado com tecnologia. E que está intimamente ligado ao método, ao tipo de negócio, ao modelo de negócio. O modelo de negócio
que nós, infelizmente, temos hoje das grandes corporações que comandam a internet, não só as redes sociais, mas a internet, o modelo de negócio é semelhante à tecnologia predatória da mineração. É muito parecido. Então, a gente hoje utilizar os mecanismos que nós temos, sem esquecer que isso vem de muito tempo. É a gente cobrar, é a gente olhar e dizer, eu vou usar as minhas oportunidades e as minhas possibilidades de conectividade e fazer significar a minha possibilidade. Então, eu sei que o quilombo do território de Jambuaçu, lá no estado do Pará, no nordeste do Pará, está passando por XYZ situação junto a uma indústria do Dendê, eu vou usar a minha potencialidade de conectividade para contribuir para essa denúncia. Eu não vou falar por ninguém, eu vou falar com. Eu vou me juntar, porque voz essas pessoas já têm. E essas pessoas estão passando por isso. E não é de hoje. Então, eu acredito que usar as tecnologias de informação e comunicação refletem nos levam a essa reflexão que a Maria Célia faz em 83. Né? Então, eu deixo isso também como recado de provocação. Eu nem queria passar do tempo. Só que, ouvindo os meninos, eu me lembrei do artigo da Maria Célia. Eu falei, não. Acho que a gente precisa justamente fazer esse movimento Sankofa, olhar para o que está sendo falado e recuperar isso e dizer, olha só, bora remixar e bora devolver para o mundo, porque isso está sendo dito faz tempo, isso não é de agora. Né? Isso está sendo dito faz tempo. Olha, pessoas tais, pesquisadores tais, já estão falando isso há muito tempo. Então, nós temos a responsabilidade de agora botar a mão na massa, de fazer alguma coisa, porque a gente já sabe que isso estava predestinado a acontecer. Já se sabe, esses pesquisadores, a ciência já sabia disso, né? O negacionismo foi muito forte, infelizmente. Agora a gente tem que tentar ver como é que faz mitigação, redução de danos, né? Em relação a tudo isso. Desculpem ter ultrapassado 5 minutos dos 5 minutos. Obrigado, Tiane. Palmas para Tiane. Muito valiosa essa fala, Tiane. Então, enfim, tempo é ganho aqui. A última pergunta agora, vou passar para o Gustavo Souza, representante do setor governamental. Como podemos criar, fomentar políticas públicas para espaços mais diversos e inclusivos? E como isso pode contribuir para o fortalecimento da inclusão da pauta ambiental dos espaços de governança da internet no Brasil? O Marcelo falou que desliga a luz 6h10. Então, eu já adianto vocês que eu não vou responder a pergunta de maneira qualificada. E eu queria que a gente tivesse tempo para interações. Então, muito rapidamente, eu vou destacar aqui. Este ano, o Brasil está na presidência pro tempore do G20. O G20, basicamente, incorpora as 20 maiores economias, mas não são exatamente os 20 maiores países, porque, enfim, tem a União Europeia que conta como país, mas não é um país, vocês entenderam. Deste modo, só para dizer que existem vários grupos de engajamento dentro do G20. Um deles é o Y20, que é o da juventude. Dentro da presidência da República, além da Secretaria de Políticas Digitais, existem outras estruturas, como a SNJ. A SNJ é a Secretaria Nacional da Juventude. A SNJ, eu não lembro se eles já começaram esse processo, mas basicamente eles escolheram 5 tracks para guiarem os diálogos do Y20 esse ano. Assim como tem o C20, que é da sociedade civil, tem o J20, que é de tribunais superiores, enfim. Sobre o Y20, é importante vocês olharem para essa oportunidade, porque eles estão se construindo um documento que vai ser entregue com orientações dos países que participam e ainda a oportunidade de interagir nesse processo. Salvo engano, e assim, eu estou falando de cabeça, então não vou me lembrar direitinho, não. Mas eles iniciaram um processo para eleger delegados que vão participar como liderança nesse processo. E tem 5 tracks. Uma delas diz respeito a tecnologias digitais e mundo do trabalho. Mas tem outra que fala especificamente de sustentabilidade. Na época ainda tentei falar, vamos dar uma misturada aqui, gente, mas não rolou. De todo modo, é só para solidificar de que existe essa possibilidade de casar
juventude com tecnologias digitais. E eu deixo o convite aqui para que vocês acompanhem o trabalho da Secretaria Nacional da Juventude, porque eles têm desenvolvido um trabalho que eu acho importante, e que inclui a juventude. Ano passado? Final do ano passado, novembro, eles organizaram a Conferência Nacional da Juventude, que é um trabalho, nossa, horroroso. Mas eles juntaram assim, mais de 1.000 jovens do Brasil inteiro só para poder falar sobre as questões que incomodam a juventude. Isso era algo que não acontecia, por motivos que vocês sabem muito bem, há pelo menos uns 5 anos. Deixo aí para vocês e preencham o vazio porque não estava acontecendo. Sobre, sabe, ter uma escuta real e efetiva da juventude do Brasil. Dito isto, participação social é essencial para a gente conseguir construir um Brasil um pouco melhor e a juventude tem seu papel para poder desempenhar. Não respondi a pergunta, mas depois a gente conversa. Não, perfeito, Gustavo. Você administrou muito bem o tempo. Palmas para ele, por favor. Gente, o nosso tempo está um recurso bem escasso. Vamos abrir para as perguntas e respostas. Vou limitar em 2 perguntas. Uma pergunta, então, e eu incentivo fortemente a gente continuar essa discussão nos corredores aí. Enfim, o pessoal super disponível para isso. Eu não vou fazer pergunta, não, porque eu sei que não vai ter tempo de responder. Vai ser direcionada a Tiane, pela fala dela sobre a ancestralidade, porque, pensando nessa cosmovisão que a gente tem da natureza, primeiro foi algo a ser temido, depois algo a ser conquistado, depois, com a modernidade, visto como algo a ser explorado enquanto recurso inesgotável, né? E o que você trouxe, assim, de ancestralidade, porque é uma coisa que eu pensei quando eu li Fanon, assim, como é que a gente sai dessa questão moderna enquanto a gente vive a modernidade? Como é que a gente pensa, como é que a gente foge, o que é que a gente faz? E é uma questão que gera muita ansiedade. Eu achei muito bonita a sua fala, é essencial, porque essa visão de ancestralidade traz outras cosmovisões de como ver esse meio ambiente que a gente habita, essa natureza, que é tudo. E eu achei incrível, incrível. Se tudo que é sólido desmancha no ar, na modernidade, vamos fincar as raízes na ancestralidade, ainda mais num país de sul global, com essa diversidade cultural. Achei maravilhoso. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Foi maravilhoso tudo. Obrigada. Foi. Você quer responder? Dá tempo? Tem 1 minuto. Meu Deus. Não, assim, na verdade, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente considerar que as sabedorias, elas foram semeadas antes das nossas chegadas, né? E olhar para isso não com um olhar exótico, mas com um olhar de pé no chão mesmo, né? Olhar e dizer, puxa vida, o que eu posso aprender? Eu sou uma pessoa de candomblé, o que eu posso aprender dentro do meu candomblé? O que já foi dito, o que já foi construído e que eu posso aplicar hoje para o que eu faço enquanto trabalho, enquanto pesquisa? É possível fazer isso, né? Então é um exercício que eu busco desenvolver. Não é fácil, né? Porque a gente está aí na modernidade. Eu passo horas nessa porcaria desse Instagram, olhando vídeo de gatinho, olhando, né? Vídeo de gatinho. Horas. Né? Podia estar relendo um Fanon, por exemplo, né? Mas não. Estou lá passando vídeo de gatinho, porque sequestra a gente mesmo, né? É complicado. Exatamente. Ele queria falar. Eu não deixei. Ele estava fazendo assim. Ele concordou com o gatinho. Ah, sim. Gente, nosso tempo realmente está esgotado, então eu incentivo fortemente, né, a gente continuar esse debate, né, essa semente que foi plantada nos nossos corações aí, né, para que a gente possa refletir, né, sobre essas questões. E é isso.